Olá, pessoal! Eu sou a professora Bruna Catalani, biomédica, tenho mestrado em Ciências e sou habilitada em Biomedicina Estética, Acupuntura e Psicobiologia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre estrias. Vamos ver o que são e quais são os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento. Primeiro, o que são as estrias? Nós podemos considerá-las como lesões dérmicas, ou seja, lesões que ocorrem em uma camada da nossa pele denominada derme. Já vamos ver em mais detalhes do que se trata a derme. E por que essa derme sofre lesão? Pode ser por um estiramento da pele, ou seja, a pele estica além da sua capacidade. Ou pode ser por alguma patologia dérmica pré-existente, ou seja, já existe uma fragilidade na derme e mesmo que haja um estiramento não tão intenso, acaba havendo a lesão e, consequentemente, a formação das estrias. Vamos então ver do que se trata essa camada da pele denominada derme. Se nós pegarmos um trechinho da pele e ampliarmos esquematicamente, poderemos dividi-lo em camadas. Primeira camada da pele, a camada mais superficial, é a epiderme. Abaixo da epiderme está a derme, que será o nosso foco. E abaixo da derme encontramos a tela subcutânea, uma camada da pele que contém células com gordura. Aqui tem a nossa divisão da pele em 3 camadas. Vamos ver então como é formada a derme. Existe na derme fibras, as chamadas fibras elásticas, representadas aqui em verde, e as fibras de colágeno, representadas aqui em rosa mais escuro. Elas dão a estrutura da nossa derme. Se houver um estiramento da pele, representado aqui pelas setinhas, Essas setinhas estão esticando a pele, estirando a derme, o que pode acontecer? Se for um estiramento muito intenso, ou se já houver aquela fragilidade prévia na derme, essas fibras podem se romper. Então, aqui nós teremos uma região de rompimento. É onde se formará a estria. A estria é como uma cicatriz na nossa pele, nessa região de rompimento de fibras. As estrias, inicialmente, surgem na coloração avermelhada. São as estrias jovens, estrias na fase aguda. Depois elas acabam evoluindo para uma coloração esbranquiçada com o passar do tempo. Mas, a princípio, a tendência é que elas apareçam nessa coloração avermelhada. E quais são as principais regiões do nosso corpo suscetíveis ao aparecimento das estrias? São os braços, as mamas, o abdômen, os glúteos, os joelhos, as coxas e as panturrilhas. Vamos ver agora alguns dos fatores de risco que podem propiciar o surgimento das estrias. Por exemplo, nós temos a síndrome de Cushing. É uma patologia, uma doença, na qual nós temos uma secreção exagerada dos hormônios glicocorticoides, por exemplo, o cortisol. Esses hormônios fragilizam a derme. Consequentemente, as fibras elásticas e colágenas se rompem com maior facilidade. Outro fator de risco é o uso crônico dos medicamentos esteroides. Esses medicamentos têm uma potente ação anti-inflamatória e imunossupressora, portanto, são usados em quadros inflamatórios, alérgicos, reumatológicos, hematológicos, mas com o uso prolongado, esses medicamentos vão fragilizar a derme. Os esteroides anabolizantes geram o mesmo efeito. Esteroides anabolizantes são aqueles muitas vezes utilizados por pessoas que querem ganhar massa magra de modo intenso
e rápido. Por exemplo, quem faz uso indiscriminado desses esteroides em algumas academias, como bem se observa. Óbvio que além do risco de estrias, existe um grande risco para a saúde. Utilização de medicamento esteroide anabolizante só deve ser feito sobre uma estrita prescrição médica. O ganho de peso e a obesidade também são fatores de risco. Por quê? Porque conforme a pessoa vai tendo um aumento da sua massa gorda, vai havendo um estiramento da pele, levando a um possível surgimento de estrias. O ganho muscular também é fator de risco. Nas áreas em que houver um aumento da massa magra, da massa muscular, pode haver o rompimento das fibras. O histórico familiar também é importante, pois as estrias possuem uma herança genética. Então é normal que vários indivíduos de uma mesma família possuam as estrias. A adolescência também constitui um fator de risco, pois existe um crescimento intenso nessa fase, abrupto, e muitas vezes a pele não aguenta esse estiramento rápido, levando ao rompimento de fibras e, consequentemente, ao aparecimento das estrias. E a gravidez também é fator de risco, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, porque existe uma alteração hormonal, há uma maior secreção do cortisol, que fragiliza a derme, e também existe aquele típico estiramento das mamas e do abdômen. Seguem aqui algumas referências bibliográficas de onde tirei os dados para esta aula. Quem tiver interesse pode pesquisá-las. E na descrição desse vídeo eu vou colocar um link para o meu blog, que terá essa aula da forma escrita. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção e até a próxima!